Fala, meu irmão, se você chegou até aqui é porque você é um atleta profissional, tem alguma dúvida, algum interesse com relação à sua assinatura do pré-contrato ou sua relação contratual com o clube de futebol. Antes de começar propriamente no vídeo, eu já te adianto que você não deve assinar o pré-contrato e já de imediato começar a trabalhar pelo clube de futebol. Mas calma que eu vou te explicar como é que vai funcionar tudo isso. É bem complicado querer te mostrar aqui como de fato acontece, como de fato deveria acontecer, porque eu sei que a situação do atleta profissional é bem peculiar. Por exemplo, a sua carreira é curta, os clubes pressionam muito para você assinar e já começar a jogar, e você muitas vezes está sem contrato, sem receber salários, você tem uma família, tem todo um contexto. E eu sei que tudo isso prejudica para que você automaticamente assine e já vá trabalhar para o clube. Agora, falando nisso, imagine o seguinte cenário: você assina um pré-contrato com o clube de futebol, vai logo trabalhar e depois, na hora de assinar o contrato especial de trabalho desportivo, o clube não assina com você e bota você para voltar para casa, muitas vezes até sem pagar a passagem de volta. Então você assinou seu compromisso, não tem sua prova que o clube assinou o pré-contrato, não verificou mais alguns detalhes, foi, praticou a sua atividade profissional e foi automaticamente descumprido o pré-contrato. Então, como é que você ficaria nessa situação? Então, todas as situações, elas precisam ser pensadas de forma cautelar para que você não tenha tanto prejuízo, e caso tenha, esse prejuízo ele seja diminuído. Por isso eu te falo sempre, para ter cuidado ao assinar qualquer contrato, inclusive o pré-contrato. Agora você pode estar se perguntando, mas eu posso entrar na Justiça do Trabalho, eu posso conseguir tudo, todo mundo consegue, eu vou lá e eu recebo. Concordo com você em partes, porque no meio desse contexto de pré-contrato, apesar de existir uma validade jurídica, deve se analisar todo o contexto, não só do pré-contrato, como esse contrato foi firmado, quem foi que firmou esse contrato, se você chegou de fato a jogar pelo clube. Então, assim, tem várias possibilidades. E dentro dessa possibilidade, você pode ganhar, perder ou ganhar não a quantidade que realmente solicitou na Justiça do Trabalho, levando em consideração todo esse contexto. Então, visando você não ficar tão prejudicado, o ideal é você se precaver e analisar esse pré-contrato, as assinaturas e alguns detalhes possíveis antes, de fato, de ir jogar pelo clube de futebol. Então, aqui eu te dou a primeira dica. Preste muita atenção. Se você não tem um advogado da sua confiança, ou um empresário, um agente de futebol, um intermediário, a qualquer palavra que você queira usar, é interessante você verificar se existe alguma multa contratual nesse pré-contrato e se essa multa ela é bilateral ou unilateral. O que isso quer dizer? Se ela for unilateral só para você, então quer dizer que essa multa só vai se aplicar caso você não assine o contrato. Se o clube não assinar o contrato, então você não vai receber nenhuma multa com relação a essa não assinatura do contrato de trabalho, visando ter firmado um pré-contrato. Então essa é a primeira dica que você precisa verificar. E dentro dessa dica você precisa ter muita atenção. Um fato bem interessante que chegou aqui no escritório foi dentro dessa perspectiva que eu acabei de te explicar. Chegou um determinado clube X, contratou um atleta, não vou citar os nomes, mas contratou o atleta, enviou o pré-contrato com uma multa unilateral para o atleta pagar R$ 100.000 de multa caso não assinasse o pré-contrato. O atleta assinou e sequer foi para o clube, levando em consideração que teve uma proposta muito superior de trabalho. Então ele firmou um pré-contrato com outro clube e assinou o contrato de trabalho com outro clube. Automaticamente aquela cláusula ali do descumprimento do pré-contrato é levada para o clube e o clube acabou acionando o atleta em R$ 100.000. Então imagine, por mais que o salário seja muito superior, você tem que levar em consideração que você pode sofrer a penalidade dessa multa e sim prejudicar o seu financeiro no futuro. Por exemplo, você vai comprar uma casa ou um carro e do nada sofrer um cisbajudo, que seria um bloqueio judicial, e ter suas contas bloqueadas, ou até mesmo um renajude, que seria o bloqueio, a restrição do seu veículo que você tem em seu nome.
Então, assim, todo cuidado é pouco ao assinar um pré-contrato de trabalho. E já explicando tudo isso, você já deve ter pensado que esse pré-contrato, depois de assinado, ele faz lei entre as partes. Ou seja, existe a obrigação tanto para o clube e tanto para o atleta profissional. Caso uma das partes descumpram, que acione a justiça para que sim seja cumprida efetivamente o que tinha naquele contrato, ou caso não seja efetivamente cumprido, que o clube pague ou o atleta pague a multa certificada naquele contrato. E aqui agora vai a segunda dica para você, que é: pegue a segunda via do contrato, do pré-contrato, do contrato de trabalho, assinada pelo clube, tá certo? Essa via tenta solicitar pelo WhatsApp, por e-mail, ou qualquer meio que comprove que o clube está te enviando esse contrato e esse contrato ele está sendo assinado pelo clube. Então faça essa exigência ao assinar o pré-contrato de trabalho. E a terceira dica final, mas que não acaba aqui o vídeo, é que você precisa constar no pré-contrato todas as suas negociações. A título de exemplo só, você vai viajar e o clube te contratou para jogar em Pernambuco e você é do Rio Grande do Sul. Ele lhe deu a passagem de vinda e a de volta. Na hora de acionar o pré-contrato ou o contrato de trabalho, lá não estava nenhuma especificação desse deslocamento que o clube iria arcar. Então você acaba sendo prejudicado com locomoção sua ou de um parente seu, ou translado de um carro que você tem, venha com a cegonha. Então, assim, tem todo esse contexto cenário, esse cenário dos atletas profissionais, que quem atua como profissional, tanto da advocacia entende, e tanto o atleta passa por si só na sua vivência da carreira de atleta profissional. E pensando aqui, já aconteceu vários casos, inclusive um recente, que o clube tinha tanta negligência que ao demitir o atleta na assinatura do pré-contrato e não firmou o contrato de trabalho, não custeou nada da sua estadia, que ele estava lá com auxílio de moradia, alugou um apartamento, passou aproximadamente 3 meses e o clube não pagou nada. Então, além de não ter assinado o pré-contrato, não pagou nada para a sua volta para a sua casa e também não pagou nada dos aluguéis. Consequentemente, o atleta ele teve o despejo do seu imóvel, automaticamente vai receber uma ação judicial por conta disso, e tudo isso por uma falta de atenção ao assinar o pré-contrato de trabalho. Então, muitas vezes você está na agonia querendo resolver, assinar e logo jogar, não perder a oportunidade, mas a oportunidade tem que ser calculada junto com o seu risco que você está correndo dentro daquela realidade. Então, digo, calma, muita atenção ao assinar o pré-contrato. Atleta, espero ter te ajudado a entender como é que funciona. Basicamente, eu sei que isso é um auxílio de um profissional da advocacia, mas caso você não tenha, isso vai te auxiliar a conduzir basicamente os contratos e os pré-contratos de trabalho. Espero ter te ajudado. Caso você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nossa equipe da Vilaça Advogados vai entrar em contato. Nós somos um escritório especializado em esporte, em âmbito nacional e internacional, envolvendo FIFA, CBF, Justiça do Trabalho, Justiça Civil. Então, todo o cenário para atletas profissionais nós atendemos e temos o prazer de te ajudar aqui, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Forte abraço!